Homem sem coração, movido por ganância, decide expulsar uma mulher com 5 filhos de casa por falta de pagamento. Mas quando outro homem intervém e revela um segredo inesperado, o banqueiro cai de joelhos chorando. Gemma estava aos prantos na porta de sua casa, com seu rosto expressando desespero enquanto implorava por compaixão. "Por favor, Sr. Alfred, eu não tenho para onde ir. Meus filhos são pequenos e eu tô sozinha nesse momento", suplicava ela, com as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Alfred, o banqueiro que morava na cidade há pouco mais de 2 anos, era conhecido por sua inflexibilidade e rigor com as dívidas. Ele permanecia inabalável diante do apelo da mulher. "Você não paga a prestação dessa casa há quase 6 meses. Senhorita Gemma, infelizmente eu não tolero maus pagadores", declarou ele, sem um pingo de empatia na voz. A mulher, coitada, entre soluços, tentou explicar sua situação. Mas meu marido, ele morreu há pouco tempo, senhor. E eu não consegui me reerguer ainda", afirmou ela, esperando por um vislumbre de humanidade. No entanto, o homem estava determinado a não ceder. "Isso não justifica. Se eu for ter dó de todo mundo que tá numa situação ruim, eu não faria mais nenhum negócio, né, garota? Por favor, saia da casa imediatamente para evitar problemas, senão eu vou mandar meus encarregados fazerem isso." Ele falou firme, com a sua voz ecoando frieza. A cena desoladora se desenrolava na rua, com vizinhos observando e lamentando a situação de Gemma. A pobre mulher era mãe de 5 filhos, gêmeos de 13 anos, 2 meninas, uma de 10 e 8 anos e um bebê de apenas 6 meses. Ela enfrentava agora um dos momentos mais difíceis de sua vida. A moça tinha uma história de lutas e desafios. Passou por várias dificuldades durante sua juventude até conhecer seu marido, um enfermeiro dedicado e amoroso com quem se casou e formou uma família feliz. Juntos financiaram a casa onde agora estavam prestes a ser despejados. Naquele lar, viveram momentos felizes e viram seus filhos crescerem. Entretanto, uma tragédia atingiu a família de forma cruel. Quando Gemma estava grávida de seu último filho, seu marido partiu para uma missão de caridade em uma cidadezinha vizinha. Só que durante a viagem, um acidente fatal com o ônibus que levava a equipe tirou a vida do homem, que era o pilar da família, assim como a de todos os outros que estavam com ele. Desde então, a mulher lutava para se manter firme, equilibrando as responsabilidades de mãe e professora em uma escolinha local. Com a licença maternidade ainda acontecendo e o salário mínimo, mal conseguia sustentar os filhos e colocar comida na mesa. Agora, diante da intransigência do banqueiro, a esperança parecia desvanecer, deixando-a à mercê de um futuro incerto e temeroso. A situação na frente da casa de Gemma estava cada vez mais tensa. Com lágrimas nos olhos, ela implorava de joelhos por mais tempo para se organizar. "Por favor, Sr. Alfred, eu imploro, me dê mais tempo para conseguir o dinheiro. Eu prometo que eu vou pagar", suplicava ela com seu desespero visível no ar. O banqueiro, impenetrável até então, estava prestes a fazer uma ligação para os seus encarregados tirarem aquela mulher e as crianças dali, quando algo inesperado aconteceu. Um homem engravatado, ofegante e agitado aproximou-se rapidamente deles, chamando sua atenção. "Você não pode expulsar essa mulher!" gritou ele com uma urgência que fez todos os presentes pararem para ouvir. Alfred reconheceu o homem imediatamente. Era Mark, seu advogado e investigador mais confiável, que sempre esteve ao seu lado para resolver problemas jurídicos e pessoais. Surpreso, o homem perguntou: "Mark, o que você está fazendo aqui? Nós marcamos alguma reunião que eu esqueci?" O que o investigador disse a seguir foi tão chocante que fez com que Alfred caísse no chão, tomado por um desespero e choro inconsoláveis. Os vizinhos e até a própria mulher que estava sendo despejada ficaram perplexos com a cena. Mas o que Mark havia revelado que abalou tanto o banqueiro? Para entender o impacto dessas palavras, precisamos voltar no tempo. 2 anos atrás, aquela pequena cidade de 50 mil habitantes conheceu Alfred,
o novo banqueiro que havia adquirido 3 bancos locais. Ele era extremamente rico, mas também conhecido por ser um homem frio e calculista, especialmente quando se tratava de dinheiro. Alfred não tolerava atrasos nos pagamentos e era conhecido por sua falta de misericórdia. "Eu não sou Jesus, eu não dou nada de graça para as pessoas." Ele costumava dizer isso, irritado com qualquer insinuação de flexibilidade. Ele também era um chefe exigente e hostil, tratando seus funcionários e clientes com uma dureza que muitos achavam excessiva. Embora possuísse outros bancos na cidade grande, após a morte de sua esposa, decidiu se mudar para uma cidade menor, procurando não ficar sozinho em sua mansão. Naquela pequena comunidade, sua reputação de ganância e rigidez só cresceu. Seu nome era sinônimo de intransigência financeira, uma figura temida e respeitada por muitos. Mas o que Mark revelou naquele dia mudaria para sempre a imagem do banqueiro na comunidade, algo que ninguém poderia prever. Alfred, o banqueiro implacável, tinha um passado sombrio que moldou sua personalidade fria e distante. 30 anos atrás, quando ele tinha por volta de 35 anos, vivia uma vida completamente diferente. Era casado e profundamente apaixonado por sua esposa. Os dois compartilhavam um amor que parecia inquebrável. A alegria tomou conta de suas vidas quando descobriram que estavam esperando um bebê. Era um verdadeiro milagre, pois a esposa de Alfred tinha problemas nos ovários e a chance de conceber uma criança era quase nula. Com o passar dos meses, a expectativa e a felicidade só cresciam. A gravidez era um sopro de esperança e um símbolo de amor para o casal. Finalmente, a bebezinha nasceu, trazendo uma nova dimensão de alegria e contentamento para suas vidas. Eles a cercavam com todo o amor e carinho, agradecidos por cada momento com sua pequena filha Helena. Tudo parecia perfeito, um sonho tornado realidade. No entanto, o destino tinha outros planos para aquela família feliz. Em um final de semana, eles decidiram fazer uma viagem para uma cabana nas montanhas, querendo desfrutar de um tempo tranquilo e de qualidade, apenas os 3. Só que o que eles não sabiam era que um grupo de criminosos os seguia secretamente, planejando um ato terrível. Naquela noite fatídica, os pais, exaustos da viagem e celebrando com algumas taças de vinho, acabaram adormecendo profundamente. Os bandidos, aproveitando-se do silêncio e da vulnerabilidade do casal, entraram sorrateiramente na cabana. Sem que Alfred e sua esposa percebessem, eles roubaram a bebê do berço, deixando para trás um vazio e um silêncio aterrorizante. Quando o casal acordou na manhã seguinte, o desespero tomou conta deles. "Helena! Meu Deus, onde está a Helena?" A mulher gritava. A cabana, antes cheia de risos e alegria, agora estava imersa em um luto sufocante. A realidade do que havia acontecido os atingiu como um golpe brutal. Eles vasculharam a cabana e os arredores, chamando pela filha, mas tudo em vão. Os criminosos logo entraram em contato exigindo um resgate exorbitante, milionário, pela segurança da criança. O banqueiro, desesperado, não hesitou em pagar tudo o que eles pediram, esperando que sua filha fosse devolvida. No entanto, mesmo após entregar toda a quantia exigida, os criminosos desapareceram sem deixar rastros, levando consigo a preciosa bebezinha, seu milagre, que Alfred e sua esposa tanto amavam. A dor da perda foi devastadora. O homem e sua mulher foram consumidos pelo luto, pela incerteza e pela angústia. Não sabiam se sua filha estava viva ou morta, e cada dia sem notícias era uma tortura. As investigações não deram em nada e a polícia não conseguiu encontrar a bebê. Foi nessa época que Alfred contratou Mark, um advogado e investigador renomado no ramo que foi indicado pelos seus amigos ricos. Juntos passaram anos procurando por Helena, vasculhando cada pista, cada possibilidade, na esperança de encontrá-la. Só que a cada dia que passava, a esperança dos pais diminuía, deixando lugar para um vazio que consumia o coração do banqueiro. O que Alfred não sabia era o desfecho que sua filha havia enfrentado. Após ser roubada, ela foi abandonada em um orfanato numa pequena cidade chamada Andaluzia,
distante de onde sua família original vivia. A criança cresceu em um ambiente onde o amor e o calor de uma família estavam completamente ausentes, vivendo uma realidade muito diferente daquela que seus pais biológicos tinham sonhado para ela. No orfanato, a menininha enfrentou muitos desafios. Sua história era marcada pela rejeição e pela solidão, e isso fez com que ela tivesse dificuldades de se encaixar. Por mais que tentasse, ninguém parecia querer adotá-la, o que a levou a crescer sentindo-se indesejada e esquecida. Ninguém vai querer você, sua feiosa, diziam as outras crianças, no local que sempre perturbavam a garotinha. À medida que ela se tornou adolescente, a tristeza e o sentimento de abandono se intensificaram. Cansada da vida no orfanato e determinada a forjar seu próprio caminho, ela decidiu fugir. Ela tinha apenas 15 anos nessa época. Nem tinha se tornado maior ainda para sair oficialmente daquele lugar. Sozinha e sem recursos, sua jornada não foi fácil. Ela se virou como pôde, fazendo todo tipo de bicos em lanchonetes, lavando pratos, limpando banheiros, e seu sonho era estudar. Mas como não tinha condições, ela buscou conhecimento nos livros velhos que encontrava descartados no lixo das escolas. Dessa maneira, com uma determinação férrea, conseguiu estudar por conta própria. Quando atingiu a idade suficiente, ela se inscreveu no vestibular para uma faculdade local onde, contra todas as probabilidades, foi aprovada em pedagogia. Com o passar dos anos, transformou-se em uma dedicada professora de ensino infantil, encontrando na educação uma forma de dar amor e atenção aos pequenos que ela própria tanto havia desejado em sua infância. Durante seu trabalho, a moça conheceu um enfermeiro gentil e atencioso. Com o tempo, a amizade floresceu em amor e, eventualmente, se casaram. Juntos tiveram filhos, construindo a família que ela sempre sonhou. Mas como o destino às vezes pode ser cruel, seu marido faleceu tragicamente em uma missão do hospital, quando ela ainda estava grávida do 5º filho. A coitada deu à luz sozinha e lutava para manter suas 5 crianças. Já entenderam, né? Sim, Gemma era filha perdida do banqueiro Alfred. A moça se via em uma situação desesperadora. Com um salário modesto de professora, lutava para pegar pelo menos a comida de seus filhos. Por isso, foi deixando as prestações da casa de lado. E então, um dia, o impiedoso banqueiro apareceu em sua porta, ameaçando expulsá-la. E a seus pequenos, sem dó nem piedade. O que ninguém poderia imaginar é que, nesse momento de desespero, a verdade sobre seu passado viria à tona. Mark, após anos de busca incansável, finalmente descobriu o paradeiro da filha perdida de Alfred. E foi exatamente isso que ele falou naquele instante que fez o homem desmoronar. Naquela tarde, diante de uma multidão de vizinhos e uma mãe desesperada, o investigador revelou a chocante verdade para o banqueiro. Sr. Alfred, você não pode expulsar essa moça. Finalmente eu achei sua filha perdida. Com essas palavras, o mundo do banqueiro sumiu. O homem antes imponente e implacável estava agora ajoelhado no chão, uma figura completamente desfeita pela revelação de Mark. Onde? Onde ela está? Sua voz tremia como uma mistura de esperança e medo. Mas o que o homem falou a seguir fez o coração do banqueiro quase parar. Ela está na sua frente, bem na sua frente, senhor. Respondeu o advogado, apontando para Gemma, a mulher que Alfred estava prestes a despejar. Ela é a Helena. O advogado prosseguiu, explicando tudo o que havia descoberto. A história de Helena, que agora se chamava Gemma, nome dado à menina no orfanato. Como ela havia sido levada para Andaluzia, a cidade que, por coincidência ou destino, Alfred, 30 anos depois, escolheria para viver após a morte da esposa. Gemma, ouvindo a história de sua própria vida ser revelada, sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Esse é meu pai? Sussurrou ela incrédula, com sua voz embargada pela emoção. O banqueiro, incapaz de conter suas próprias lágrimas, levantou-se trêmulo e se aproximou da moça, sem uma palavra. Ele a abraçou, um gesto que carregava décadas de dor, amor e arrependimento. Gemma, ainda em choque, hesitou por um momento antes de retribuir o abraço.
Sentindo o coração do pai bater forte contra o seu e esquecendo todo aquele momento tenso de antes, no qual estava sendo despejada. Nesse abraço, o banqueiro rude e intransigente que havia se apresentado no início da história desapareceu. Em seu lugar estava aquele pai quebrado pela vida, mas que agora encontrava um fragmento de esperança e redenção nos braços de sua filha. Os vizinhos, que até então observavam a cena com uma mistura de curiosidade e consternação, agora testemunhavam um momento de pura emoção. Lágrimas de alegria e surpresa misturavam-se às de tristeza e arrependimento. O tempo parecia ter parado para Alfred e Gemma, enquanto eles se reencontravam, unindo-se após anos de separação e sofrimento. Minha filha, meu Deus, obrigado. O banqueiro chorava sem parar e agradecia aos céus. Mark, que havia trabalhado incansavelmente para reunir pai e filha, observava a cena com um sorriso suave nos lábios. Ele havia desvendado um mistério que carregou consigo durante muitos anos de pesquisa e dedicação. E agora, finalmente, via o fruto de seu trabalho. Para Alfred, aquele momento era uma redenção. Ele, que havia se perdido na amargura e na ganância após a perda de sua filha e da esposa, que morreu sem saber o paradeiro de sua bebezinha. Agora via uma chance de reconstruir algo que pensava estar perdido para sempre. E para Gemma, era uma revelação que mudava tudo que ela sabia sobre si mesma. A realidade de ser a filha de um homem que ela acreditava ser apenas seu algoz era esmagadora. Nesse abraço, o amor de um pai por sua filha, um amor que nunca havia morrido, mas que esteve adormecido e perdido, renasceu. Era como se anos de tristeza e sofrimento fossem arrancados deles, dando lugar a uma nova possibilidade, um novo começo, uma nova história a ser escrita juntos. O processo de reconciliação entre Gemma e seu pai recém-descoberto obviamente não foi imediato para a mulher. Embora tocada pela revelação surpreendente e pela demonstração genuína de amor e arrependimento do banqueiro, ela ainda carregava a dor de ter sido quase expulsa de sua casa, com seus filhos, sem piedade. Levou tempo para que ela compreendesse e aceitasse que Alfred só era daquele jeito por conta dos eventos trágicos que o acometeram em sua vida. Um homem marcado pelo ressentimento e pela dor. Aos poucos, a mulher começou a ver além da fachada dura e implacável do banqueiro. Percebeu que por trás daquela aparência de homem intransigente havia um coração quebrado. Um pai que havia perdido tanto. Havia perdido ela. A necessidade de amor e o desejo de ter uma figura paterna em sua vida, algo que sempre sentiu falta, começaram a diminuir as barreiras que havia erguido. Alfred, por sua vez, estava imensamente grato pela chance de se aproximar de sua filha e conhecer seus 5 netinhos. A alegria de ter sua família reunida, algo que ele pensou ser impossível, o transformou completamente. O banqueiro passou de um homem amargurado e ganancioso para alguém que irradiava felicidade e gratidão. A mudança dele não passou despercebida pelos moradores de Andaluzia. A história comovente de sua reunião com a filha perdida se espalhou pela cidade, tocando o coração de muitos. As pessoas começaram a ver uma nova versão do banqueiro. Um homem que se tornou mais gentil, mais compreensível e flexível com os prazos e pagamentos. Ele não era mais tão frio e calculista como todos conheciam, mas alguém que havia redescoberto o valor da compaixão e do amor. Alfred começou a se envolver mais com a comunidade, ajudando aqueles que estavam em dificuldades financeiras. Oferecia planos de pagamento mais realistas e justos e até mesmo perdoava dívidas em casos extremos de necessidade. A cidade inteira sentiu o impacto de sua transformação, tornando-se um lugar mais feliz e solidário. Gemma e seus filhos, agora com o apoio e amor do pai, encontraram um novo sentido de segurança e pertencimento. A casa que uma vez foi ameaçada de ser tomada deles, agora era um lar cheio de risos, amor e união familiar. E para Alfred, essa nova fase da vida era uma bênção. "Eu achei ela, meu amor", dizia como se falasse com sua esposa. "Finalmente achei ela." Ele havia perdido muito, mas agora, com Gemma e seus netinhos ao seu lado, o homem poderia ser finalmente feliz. Sua ganância por dinheiro e poder havia desaparecido.
substituída por um desejo sincero de nutrir e proteger sua família. Ele não era mais apenas um banqueiro, ele era um pai, um avô, um membro carinhoso de uma comunidade que havia aprendido a respeitá-lo. Não por medo, mas agora por admiração. Mulher entra em trabalho de parto de 10 crianças. Mas quando os médicos descobrem que um deles não era um bebê, todos ficam aterrorizados com o que tinha dentro da barriga da mulher. Naquele dia ensolarado, o céu refletia a beleza que se seguia naquele ultrassom. Uma mulher, Clara, e seu marido Roberto aguardavam ansiosamente pelo primeiro vislumbre de seu bebê. Ela, com uma barriga surpreendentemente grande para o estágio de sua gravidez, compartilhava um olhar de preocupação com o esposo. A expectativa e a ansiedade permeavam o ar, misturando-se com a emoção de verem seu futuro filho. Nem sabiam se era menino ou menina, mas já o amavam com todo o seu ser. Entretanto, nesses últimos meses, a recente e rápida expansão de sua barriga os deixou um tanto inquietos. Mendel, o médico responsável pelo acompanhamento da gravidez de Clara, entrou na sala com um sorriso acolhedor, explicando os procedimentos do exame de ultrassom. Vamos dar uma olhadinha no seu pequeno. Ou melhor, ele deve estar grandinho, né? Pra estar com uma barriga desse tamanho. Disse ele, descontraindo enquanto preparava o gel e o transdutor. Clara se reclinou na maca e Roberto segurou sua mão firmemente, ambos com os olhos fixos na tela. O médico começou o exame movimentando o transdutor suavemente sobre a barriga de sua paciente. A princípio, suas expressões eram de pura alegria. Mas, à medida que o exame prosseguia, o doutor começou a franzir a testa, claramente confuso e surpreso com o que via. O que foi, doutor? Nosso filho tá bem? Perguntou a mãe, com preocupação evidente em sua voz. Mendel sussurrou baixinho, quase para si mesmo. Meu Deus, isso não é possível. Inacreditável. O marido apertou a mão da esposa, ambos ficando cada vez mais apreensivos. Doutor, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou com a voz tensa. Sem responder imediatamente, o médico pediu que esperassem um momento e saiu rapidamente da sala. Voltou acompanhado de outros doutores e enfermeiros. À medida que a equipe médica se aglomerava ao redor da tela do ultrassom, expressões de choque e incredulidade tomavam conta de seus rostos. Meu Deus, eu não acredito! Murmurou uma enfermeira. Clara, incapaz de suportar mais a tensão, ergueu-se na maca e gritou. Doutor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O homem se virou para o casal com um sorriso cauteloso em seu rosto e revelou. Você está grávida de 10 bebês, Clara. Eu consegui contar 10. Os pais ficaram pálidos por um momento e em completo silêncio. Era como se uma bomba tivesse caído sobre eles. O quê? 10 bebês? Tá brincando? Roberto quase desmaiou enquanto os enfermeiros e a equipe médica assentiam em concordância. Clara começou a chorar, as lágrimas misturadas com choque e uma incerteza avassaladora. Eles saíram do consultório e foram para casa, cada passo pesado com a magnitude da notícia. Seus corações ainda não haviam processado completamente a informação. 10 vidas crescendo dentro dela. Uma família instantaneamente ampliada de forma inimaginável. A jornada que se iniciava era, além de tudo, o que aquele simples casal havia sonhado ou temido. E assim, os dois entraram em sua casa, com os olhos marejados e as mentes turbilhonando com o futuro inesperado que os aguardava. Amor, 10 filhos, amor. A mulher estava ainda paralisada. A notícia de 10 bebês marcava o início de uma aventura extraordinária e desafiadora que mudaria suas vidas para sempre. Nas semanas que se seguiram, a notícia surpreendente do ultrassom, Clara e Roberto lutavam para assimilar a realidade de que, em breve, seriam pais de 10 crianças. Sentados na sala de estar de sua modesta casa,
Ambos se olhavam com uma mistura de medo e maravilhamento. Meu Deus, amor! 10 crianças! Como vamos dar conta? Clara expressou outra vez com a magnitude da responsabilidade pesando em seus ombros. Roberto, sempre o otimista e muito religioso, segurou as mãos dela e respondeu: Nós vamos dar um jeito, amor. Se Deus colocou esses bebês no nosso caminho, é porque nós conseguimos. Ele confia em nós. Com uma fé renovada e determinação, o casal começou os preparativos para a chegada dos pequenos. Transformaram o quarto extra em um grande berçário, equipando-o com vários berços. Vai ter que dormir 3 bebês em cada berço, e um com 4. Não tem espaço para 10 berços aqui. O marido brincou, tentando manter o ânimo leve diante do desafio logístico. A notícia de que Clara estava esperando 10 crianças rapidamente se espalhou pela comunidade local. Apesar de serem uma família humilde em um vilarejo simples, a comunidade se mobilizou de maneira extraordinária. Vizinhos, amigos e até desconhecidos começaram a doar roupinhas, fraldas e tudo o que poderia ser útil para os futuros recém-nascidos. A onda de solidariedade era tocante e cada gesto de bondade enchia o coração do casal de gratidão e esperança. Incrível o que o pessoal está fazendo. Nós nunca iremos conseguir comprar todas essas coisas. Clara comentava alegre da bênção que estava recebendo. Eu falei, amor, disse o esposo. Deus vai sempre nos ajudar em cada passo do crescimento dessas crianças. Os dias passavam e a barriga de Clara continuava a crescer a um ritmo impressionante. A gravidez de múltiplos era fisicamente exigente e ela sentia cada vez mais o peso e o cansaço de carregar 10 vidas dentro de si. Seu corpo estava se transformando de maneiras que nunca imaginaria e cada movimento se tornava mais desafiador. No entanto, conforme os meses seguiam, a gestante começou a sentir dores preocupantes. No início, ela tentou atribuir a dor ao tamanho de sua barriga e ao número de bebês, mas as dores só aumentavam, tornando-se cada vez mais intensas e frequentes. Roberto observava com crescente preocupação. O medo de que algo estivesse errado nunca saía de sua mente. Decididos a não correr riscos, o casal marcou uma consulta de emergência para outro ultrassom. Eles precisavam garantir que os bebês estivessem seguros e saudáveis. Enquanto se dirigiam para o hospital, um silêncio ansioso pairava entre eles. Ambos temiam o que o ultrassom revelaria dessa vez, mas estavam cientes de que precisavam estar preparados para qualquer eventualidade. Afinal, uma gravidez de 10 crianças não é algo comum. E eles sabiam que as mais comuns, de 2 ou 3 bebês, já eram um risco. Será que todas as crianças estavam bem? Era uma jornada de emoções mistas, repleta de esperança e medo, enquanto aguardavam ansiosamente para ver o estado dos pequenos corações que batiam dentro de Clara. Naquele dia fatídico, o casal estava excepcionalmente preocupado. Os movimentos dos bebês dentro da barriga da mulher eram incomuns e intensos, deixando-a com a sensação de que algo estava muito errado. Grávida de 7 meses, a coitada sentia como se sua barriga estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Ao chegarem à clínica para o ultrassom, a gestante expressou sua ansiedade ao Dr. Mendel. Tem alguma coisa errada com eles, doutor? Eu preciso saber. Eles se mexem sem parar. Não é normal isso, disse ela com a voz trêmula pela preocupação. O médico, que os acompanhava desde o início da gravidez, tentou tranquilizá-los enquanto preparava o equipamento para mais um exame. No entanto, a tarefa era desafiadora. Com 10 bebês amontoados no ventre de Clara e o equipamento de ultrassom não sendo dos mais avançados devido à falta de recursos na vila, era difícil discernir o que estava acontecendo. Conforme o exame se desenrolava, a expressão do médico tornou-se cada vez mais grave. Ele movia o transdutor cautelosamente, tentando compreender a fonte da dor de sua paciente e o comportamento estranho dos bebês.
Roberto segurava a mão de Clara firmemente, ambos fixados na expressão preocupada do homem. De repente, Mendel murmurou algo para si mesmo, claramente abalado. Meu Deus, um deles será? E coçou a testa em descrença. Um deles não é um bebê. Essas palavras ecoaram na sala, deixando o casal horrorizado. O que quer dizer com isso? Os dois perguntaram em uma só voz carregada de pânico e confusão. O médico, percebendo a necessidade de mais opiniões, pediu licença e saiu rapidamente para chamar outros doutores. Momentos depois, com a sala repleta de especialistas, um deles confirmou a inquietante observação. Um deles realmente não é um bebê, afirmou igualmente perplexo. Mas então o que é? A mãe berrou. Porém, nesse momento, Clara gritou de dor. Os médicos e Roberto voltaram sua atenção para ela, percebendo que a intensidade de seu sofrimento estava relacionada àquilo que causava estranheza na ultrassonografia. A dor e o medo, juntamente com a confusão e a falta de respostas, desencadearam o início do trabalho de parto da mulher. Ela vai dar à luz agora! Rápido! Gritavam os médicos. A equipe médica agiu rapidamente, preparando-a para o parto prematuro. O marido, ao lado dela, segurava sua mão, tentando oferecer algum conforto em meio ao caos. A situação era além de qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado ou estado prontos para aquilo. E agora, com o nascimento dos bebês se aproximando, eles enfrentavam não apenas a chegada antecipada das crianças, mas também a incerteza angustiante sobre o 10º bebê, que, de acordo com os médicos, não era um bebê. O medo, a esperança e o amor se entrelaçavam enquanto aguardavam o desfecho daquele dia extraordinário e assustador. Clara foi colocada numa maca e levada às pressas para a sala de cirurgia. Durante todo o caminho até a sala esterilizada, Roberto segurava a mão da esposa, tentando passar algum conforto em meio à situação caótica. Calma, amor, você vai ficar bem. Ele sussurrava, tentando esconder seu próprio medo. No centro cirúrgico, a tensão era gritante. Médicos e enfermeiros se movimentavam com rapidez, preparando Clara para uma cesariana de emergência. O aumento súbito de dores e a preocupação com a saúde dos bebês exigiam uma ação imediata e precisa. Meus bebês, eles vão sobreviver? A mulher perguntou, olhando para os médicos, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto o pessoal a colocava na mesa de operações. Roberto foi instruído a esperar do lado de fora da sala cirúrgica. Ele sentou ali, com o coração batendo forte no peito, as mãos tremendo em oração silenciosa, implorando pela segurança de sua esposa e filhos. A cada segundo que passava, parecia uma eternidade de angústia e espera. Oh, meu Deus, que corra tudo bem. Por favor, implorava ele em seus pensamentos. Dentro da sala, os doutores trabalhavam com urgência, e então se iniciou o nascimento das crianças. Um por um, os bebês começaram a ser tirados da barriga da mãe. O choro dos recém-nascidos enchia o espaço, um som que trazia tanto alívio quanto apreensão. Clara, mesmo sob o efeito da anestesia, derramava lágrimas ao ouvir cada um dos seus filhos chorando pela primeira vez. Após ser esterilizado, Roberto foi finalmente autorizado a entrar na sala. Ele se aproximou da esposa, segurando sua mão e acariciando seus cabelos, para que ela pudesse ficar mais calma. Mas ele também tinha seus olhos marejados de emoção ao ver seus filhos. Eles são lindos, amor. Nossos pequenos guerreiros. Ele disse, tentando sorrir através das lágrimas. Os bebês eram cuidadosamente limpos e colocados em incubadoras, dada a sua prematuridade. Cada pequeno rostinho era uma mistura dos traços de Clara e Roberto, uma nova vida que começava com a ajuda de respiração artificial. Entretanto, a tensão ainda pairava no ar enquanto os médicos continuavam a trabalhar. 9 dos 10 bebês haviam sido entregues com sucesso, mas restava a incerteza sobre o 10º. Quando finalmente chegou a hora de retirar o último bebê,
Uma expressão de surpresa e confusão tomou conta do rosto do médico. Mas o que é isso? O médico murmurou, olhando para dentro da mulher que ainda estava na maca deitada. Clara e Roberto se olharam, apreensivos, sem entender o que estava acontecendo. O medo e a ansiedade que haviam sentido durante toda a gravidez pareciam se concentrar naquele único momento. Eles sabiam que algo estava diferente, algo inesperado estava acontecendo, e isso os deixava profundamente preocupados. O que foi, Dr. Mendel? Clara perguntou, ainda meio grogue por conta da anestesia. Os médicos continuaram a examinar a situação, enquanto Clara e Roberto esperavam, segurando um ao outro, por qualquer notícia. O que deveria ter sido um momento de alegria estava agora tingido com uma sombra do desconhecido, enquanto eles aguardavam respostas sobre o 10º bebê e o que isso significava para sua família recém-ampliada. O clima na sala de cirurgia estava carregado de tensão e expectativa. Roberto, ao ver a equipe médica com uma cara de urgência, não pôde mais se conter e decidiu olhar para o outro lado da barreira cirúrgica. O que viu o deixou pálido e sem palavras. O que foi, amor? Perguntou a esposa com a voz fraca e preocupada. Eu não sei como explicar, querida. O marido murmurou com a expressão chocada enquanto olhava para aquilo dentro de sua mulher. Os médicos, percebendo a preocupação do casal, finalmente esclareceram a situação. Mendel se aproximou com um semblante sério e compreensivo. Clara, Roberto, o que encontramos não era exatamente um bebê. Parece ser um mioma, uma massa que o corpo às vezes forma. Isso explicaria as dores que você estava sentindo, Clara, e por que seu corpo entrou em trabalho de parto mais cedo. Seu corpo estava tentando proteger os outros bebês saudáveis, tentando expulsá-los logo de lá, explicou o médico. Com a revelação, o casal se entreolhou com uma mistura de alívio e tristeza em seus olhos. Vamos começar o processo para retirar esse mioma, ok? Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo, concluiu ele. Enquanto aquela massa era cuidadosamente retirada, o casal sentia o peso da situação. Embora aliviados por não ser um 10º bebê em perigo, a presença do mioma representava um tipo diferente de perda, um lembrete das dificuldades que haviam enfrentado, e também uma perda estranha, que não exatamente uma perda. Mas como sempre acharam que fossem 10 bebês, só ter 9 parecia por um momento que um de seus filhos não estava ali, entenderam? Após a retirada do mioma, o médico se aproximou e disse: Sinto muito por todo o susto e atenção. Agora vamos nos concentrar na recuperação e no cuidado de suas outras 9 crianças. Clara e Roberto choraram juntos, não apenas pela situação que haviam enfrentado, mas também pela emoção de ouvir o choro de seus 9 bebês, sinalizando que estavam vivos e agora precisavam de toda a atenção e cuidado. O som dos chorinhos enchia o quarto, aquecendo seus corações e renovando sua esperança. Os próximos 2 meses seriam incrivelmente desafiadores. Os bebês prematuros e frágeis precisavam de cuidados intensivos. Os pais se comprometeram a fazer tudo o que fosse necessário, passando dias e noites no hospital, aprendendo sobre os cuidados com prematuros e orando constantemente pela saúde e força de cada pequeno ser que lutava pela vida. Enquanto o tempo passava, a determinação do casal só aumentava. Eles sabiam que a jornada seria longa e cheia de dificuldades e desafios, mas estavam prontos para enfrentar tudo, juntos, com fé, amor e a esperança de um futuro saudável para seus 9 filhos. Dessa maneira, após meses de cuidados intensivos e muitas orações, o grande dia finalmente chegou. Os 9 bebês do casal estavam prontos para receber alta do hospital. Clara e Roberto, acompanhados por uma equipe médica e enfermagem, carregavam seus preciosos filhos, 4 meninas e 5 meninos, para fora do hospital, sob aplausos e lágrimas de alegria dos funcionários e de outros pais que haviam acompanhado sua jornada. A comunidade hospitalar inteira se juntou em uma celebração pela nova vida desses pequenos lutadores. Chegando em casa,
o casal preparou o quartinho especial que haviam arrumado desde quando souberam da quantidade de suas criancinhas, com 3 berços prontos para acolher os bebês. Colocaram 3 em cada berço, arrumando-os cuidadosamente em seus novos ninhos. O quartinho estava repleto de amor, esperança e a doce melodia dos resmungos e suspiros dos recém-nascidos. Deu certinho. 3 em cada, como falamos antes. O pai brincou. Ainda assim, havia uma ponta de melancolia no coração do casal. Uma lembrança silenciosa do mioma que por um breve momento imaginaram ser um 10º bebê. Era uma sensação de perda mesclada com gratidão. Gratidão pela saúde dos seus 9 filhos e pela intervenção médica que havia garantido a segurança de todos. A história da mulher que deu à luz 9 crianças se espalhou rapidamente pela região, atraindo a atenção e o apoio da comunidade. Vizinhos, amigos e até estranhos continuaram a ajudar o casal com comida, roupas e tudo o que os bebês poderiam precisar por vários meses. A generosidade e o calor humano demonstrados eram um reflexo da admiração e do encanto que a história dos 9 pequenos havia despertado. Com o passar do tempo, os bebês foram crescendo, cada um com sua própria personalidade e charme. Eles se tornaram conhecidos na região como os Nonuplets, um pequeno espetáculo de alegria e vida que enchia a casa de Clara e Roberto de risadas, choros e muita atividade. Os pais, embora exaustos, sentiam-se abençoados e profundamente gratos por cada dia com seus filhos. Ambos olhavam para seus filhos brincando e interagindo e não podiam deixar de se maravilhar com o caminho que haviam percorrido. As noites sem dormir, as preocupações e os medos haviam se transformado em uma rotina repleta de cuidados, aprendizados e, acima de tudo, muito amor. Eles com certeza se tornaram uma inspiração que lembrava constantemente de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança nunca deve ser perdida. Com a ajuda da comunidade, fé e um amor inabalável, o casal estava criando pequenos milagres. E agora, enquanto os bebês cresciam saudáveis e felizes, Clara e Roberto sabiam que cada sacrifício tinha valido a pena. Eles tinham conseguido dar aos seus filhos o mais valioso de todos os presentes, a vida. E, em troca, esses 9 pequeninos haviam preenchido suas vidas com um propósito e alegria incomparáveis. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.